mais uma vez aqui, agradecido pela oportunidade. Como já falei, né, são 3, 4 semanas que divide um estudo de outro, que nos impele a continuar mentalmente focado, né, sem dispersão, e aí eu preciso agradecer por isso. Senão a rotina nos consome, né? A gente acaba deixando isso predominar, né? Mas fazendo uma reflexão, nós vamos falar sobre os desprendimento dos bens terrenos, mas antes, de ontem para hoje eu venho pensando, que saudade de Jesus, que saudade. A gente estuda sobre, vê ou ouve, mas quando a gente para e silencia interiormente, é o sentimento que predomina, né? Que saudade de Jesus. A gente não consegue imaginar a dor da separação, né, dos 12, mas dos tantos outros, né, falando dos 12 apóstolos, mas dos tantos outros discípulos, quando ocorre aquele movimento necessário. Mas depois ele volta, inclusive, e é o que sedimenta o recado que ele nos trouxe, exatamente a ressurreição. Carimbou tudo que ele falou, que selou tudo que ele falou, que tornou verdade, por mais que ele sofria e se confessava com Maria, né, com medo da nossa dureza de entendimento. Mas aí sim, quando ele faz mesmo quando ele levanta Lázaro, a dúvida ainda imperava, as questões, os questionamentos, as controvérsias, mas quando a ressurreição acontece, ele sela isso. E no final daquele segundo período, ressurreto, ele se despede de novo, e está lá em Atos: recebereis o poder do Espírito Santo, vai descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí ele nos convida, nós representados pelos 12 que assistem aquele momento de despedida, né? Uma despedida relativa, e nos convida, através dos 12, a representá-lo, onde quer que nós estejamos, até os confins da terra, né? Então, a promessa de continuidade conosco, ela se concretiza, ela se realiza quando nós o buscamos nos caídos, nos sofridos, nos doentes, nos desiludidos, desanimados, naqueles que estão pelo caminho. É ali, junto deles, que nós vamos recobrar a memória da presença dele. Ele se manifesta, até materializado num deles. Quando o Chico pede para parar o carro, para. Quero falar com aquela pessoa, um andarilho, e fica lá horas conversando e ninguém entende quando ele volta para o carro. Vocês não sabem o espírito que estava ali. Imagina a gente ter a felicidade de ladear com Cristo, numa situação de socorro. Isso tem preço, né? Faz sentido. Então, eu coloco de novo essa palavra, né? Saudade. Que saudade dele. Nós vamos buscá-lo, seguindo a orientação que ele passou, de estender a mão através do socorro, porque de fato a gente o tem de novo. Se aconchegado por ele, quando o apóstolo recorria, com dúvidas, etc., ele colhia. Que saudade. E parafraseando uma colega do Ideal Espírita, ela sugere que nós nos imaginemos em torno do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades,
ou ainda o Mar da Galileia, que ficou mais famoso, estou falando de 7 por 13 quilômetros, então eles conheciam aquilo ali como mar. Mas ali na beirada do mar, aquelas águas ali, estão lá até hoje, inclusive. Esse mesmo sol que nos ilumina, iluminava lá e iluminou Jesus. Ele se afastava e ali ele abriu o portal da Boa Nova, né? Começou a eliminar aquele Deus bélico, aquele Deus vingativo, aquele Deus dos exércitos, né? Para o Deus misericórdia, o Deus compaixão, o Deus perdão. Naquele momento ele converte a ideia do Deus que nós tínhamos até então, principalmente pelas leis deturpadas. Paulo fala muito das leis. Que lei? Espírito. Lei é convenção humana, espírito é eternidade. Paulo fala disso nas cartas. Então ali nós temos um palco, a gente fecha os olhos, nos imaginamos ali em torno daquelas águas e enxergamos a presença dele. Pode bater um pouquinho de por que eu não entendi isso na época, por que eu deixei escapar. Mas agora nós voltamos para a trilha, né? 1857, Livro dos Espíritos, começou a luz de novo, né? Ele volta com essa incumbência que ele deu para o Kardec, mas pessoalmente conduziu. Nós estamos aqui de frente, de novo, com as águas de Tiberíades, tendo a chance de fazer diferente. Porque toda vez que nós nos reunimos em nome dele, foi uma promessa. Lá também ele está ali. Então, no socorro, na reunião em nome, está aí. Precisamos senti-lo e vivê-lo. Porque nós também nos prendemos à admiração, nos prendemos à luz dele, mas muitas vezes não queremos a cruz, né? Nós olhamos a capa, mas não queremos o manto pesado que ele carregou, né? Então, converter essa ideia do Cristo Salvador, do Cristo Redentor, cuidando da nossa redenção, aplicando esses ensinamentos da nossa redenção, da nossa transformação, do nosso ressurgimento em Cristo, é o nosso grande desafio. É o que está na mesa atualmente. E as pregações, elas faziam, a luz se fazia presente através daquelas pregações, né? Está lá em Lucas, capítulo 5, um dia estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o, queria ouvi-lo, queria ouvir a mensagem de Deus. Marcos, novamente Jesus começou a ensinar às margens do lago. Olha que cenário que ele escolheu, que palco que ele escolheu para trazer esse Deus que nós hoje temos a oportunidade de conhecer, de entender um pouco melhor. Mas exige esforço, um esforço comparável a uma escalada, uma grande montanha. Deus mora no cume dessa montanha. No sentido figurativo, a gente sabe que está dentro da gente, mas a montanha também está dentro da gente. Essa escalada, ela é interior, mas no topo dela, no cume, nós vamos encontrar Deus, através desse esforço. Paulo falava disso. Portanto, já se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde o Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. E nessa linha, nós temos o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Uma infinidade de orientação para nos ajudar a entender as coisas dessa terra e nos prende a ela, a essas coisas. E lá no item 14, especificamente, desprendimento dos bens terrenos, a gente vai ter uma infinidade de sugestões que o Lacordaire vai nos ajudar a entender.
Mas antes um pouquinho, Mamon é um símbolo do dinheiro, é o símbolo do apego, o símbolo da ganância ou avareza. Então, o tema não se pode servir a Deus e a Mamon nos leva a uma escolha, a uma encruzilhada. A quem agora eu quero servir? Qual é a distância da matéria para esse primitivismo, para esse sentimento de apego, ao outro extremo, ao extremo do espírito, dos valores eternos? Mas é uma coisa também que nós recebemos da nossa formação, né? Clássica. Desde cedo, estuda, você ser alguém. E o alguém está vinculado a ter a sua casa, a ter o seu carro, um terreninho, quem sabe um apartamentinho de aluguel, ou talvez um sítiozinho. E a gente se orienta em cima desses valores, né? Mas isso é errado? Não é errado. Não é isso que o tema nos propõe. Nós precisamos viver com os bens materiais que nos são emprestados para que um dia o restituamos, né? O que nós não podemos é viver para esses bens. Esse é a grande sacada que nós temos que ter, né? Então, eu até fiz uma pesquisinha. Eu acho que essa geração nossa, se a gente falou de geração em casa, essa geração dos anos 40 aos anos 60 é conhecida como geração Baby Boomers. O Baby Boomers, em inglês, é uma expressão que quer dizer explosão de bebês. A pós-guerra, o evento pós-guerra trouxe esse movimento, e o foco era o trabalho intenso, a busca pela prosperidade. Essa geração está aí hoje entre os seus 60 e 80 anos. Depois veio a geração X, os nascidos entre 60 e 80. Depois a Y até 95. Hoje esses caras estão com 25, 40 anos. Acho que daqui para trás, essa orientação do foco, da prosperidade, da raiz, né, da terra, ela ficou muito carimbada na gente. Essa geração nova agora, carimbada como geração Z, o moçadinha está com entre 10 e 25 anos, hoje elas têm um pensamento diferente. Eles querem conhecer o mundo, eles querem estudar línguas, eles querem viver outras experiências. Talvez esse pessoalzinho está lá, né, na introdução do Evangelho, né, esses espíritos que vêm iluminar o caminho, abrir os olhos, são esses espíritos menos conectados com a geração dos Baby Boomers, que são os que fizeram o que nós temos aqui hoje. Eles têm mérito, né? Construiu tudo que existe. Quando a gente vai falar de recrutamento de seleção, o que vai ser desse mundo? As pessoas não querem mais aquele foco todo. Então a gente se preocupa um pouco. Mas essas gerações, elas tiveram a sua importância, o seu papel, mas quando eu leio que eu não posso servir a Deus e a Mamon, o que eu tenho que cuidar para que eu consiga de fato servir a Deus sem esse apego doentio que me prende a esses bens que podem me governar se eu assim o permitir? É uma grande encruzilhada, um divisor de águas. Como é que eu desprendo desses bens de maneira responsável? A riqueza é fundamental. A riqueza é responsável pela modernidade, pelo progresso, por tudo que nós temos hoje. Mas o uso que nós fazemos dela, quando ela excita as paixões, quando ela nos traz miragens que eu passo a persegui-las, as consequências é que precisa ser pensado. Uma frasezinha que fala assim, tem ela aqui, fácil. O desapego não significa que você não deva possuir nada, mas que nada deva possuir você. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Humberto Campos, lá no livro
Cartas e Crônicas, lição número 4, o capítulo chama Treino para a Morte. Ele fala de uma série de mudanças de hábitos que nós precisamos desenvolver para preparar para essa transformação, para preparar para essa transição. Desde os hábitos alimentares, dos vícios, do jogo, do álcool, do cigarro, do sexo, da comida. Ele fala nos dá várias dicas. Muito humildemente, ele se coloca diante desse tema, mas quando ele fala do dinheiro, 4 linhas. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas, por não mais conseguirem manobrar em seus tamanhos de cheques. Então, esse espírito está vivendo com os bens materiais ou pelos bens materiais ou para esses bens materiais. Quem está governando quem? Quem está direcionando quem? É sair prodigalidade, jogar tudo fora, sair esbanjando? Até isso é ego, é vaidade, não é desprendimento. O peso da responsabilidade de gerir os dons divinos, e a riqueza é um dom dele, é uma dádiva dele, é muito grande. Se nós recebemos essa missão, nós temos que enfrentar com seriedade. Mas não, eu não tenho essa missão, eu enfrento dificuldades financeiras, que é o meu momento. Já aprendi com essa experiência também. Então, isso é muito relativo. Né? Quero... Bom, vamos avançar. Preciso calibrar aqui o tempo, né? Lacordaire, ele que escreveu esse item 14, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, desprendimento dos bens terrenos. Ele foi um religioso, ele nasceu em 802 e desencarnou em 861. Ele trouxe essa mensagem em 863, 2 anos após o desencarne. E eu trouxe algumas linhas importantes. Ele era um cara católico, ele fez muita mudança dentro da igreja, ele tinha uma ideia disruptiva daqueles processos, daqueles rituais. E aí ele vem nos convidando, é um trecho grande, nós não vamos ler todo, mas ele coloca que o amor aos bens terrenos é o maior óbice ao nosso desenvolvimento, é o maior desafio ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então esse apego, a posse, nós nos tornamos cegos. A imensa luz que nos deixa retidos às questões materiais, às sensações materiais. E ele provoca uma discussãozinha lá, não sei se vocês vão lembrar, quando os cofres estão cheios, fica sempre uma mescla, uma falha, uma angústiazinha. Nós não precisamos de dinheiro para ter felicidade. Dinheiro não quer dizer felicidade. Pelo contrário, quer dizer responsabilidade. É o excitante das paixões. É o que nos empurra mais para o lado de cá, do primitivo, quando eu me deixo dominar pelo meu ego, pela minha vaidade, pela minha... Então, e a gente muitas vezes se equivoca, porque hoje a gente abre as páginas sociais, antigamente as revistas, né? Nossa, eu quero esse mundo para mim. Mas sempre fica uma brecha, um vão não preenchido. Se fosse assim, nós não teríamos pessoas jovens, belas, ricas, se drogando ou se suicidando. É uma questão de
hoje. Por quê? Mas aí hoje eu passo pela dificuldade, vejo aquela situação, eu queria muito aquilo para mim. Mas vamos pensar no todo, no contexto. E aí o Lacordaire fica sempre no fundo dessa cesta de flores, ou há sempre um oculto, um réptil, no fundo da cesta. Então, se a fortuna veio de família, ou se nós ganhamos através do trabalho, nós não podemos nos esquecer que tudo promana de Deus, tudo vem de Deus e retorna para Deus. Chico falava, tudo na nossa esfera material é transitório e volta para Deus. O nosso planeta está evoluindo, ele vai se desfazer um dia também. Quando Jesus recebe a nebulosa, nós na quinta-feira, no nosso estudo, a gente falou sobre esse assunto, criou tudo isso aqui para nós, espíritos endividados, altamente comprometidos. Ele recebe do Pai a missão de criar o nosso mundo. Isso é uma carga enorme de amor. Ele cria um mundo com toda essa beleza, com todo esse cuidado, com esse detalhe, do menor inseto, do mais belo pássaro, daquela paisagem maravilhosa, os rios, as montanhas, para nos receber espíritos comprometidos, espíritos decaídos. Ele prepara, Senhor, eu vou preparar a melhor casa para os seus filhos, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o melhor planeta para eles, mesmo eles não merecendo. E aí nós chegamos aqui e achamos que é nosso. E achamos que é nosso. Eu lembro da mãe da Carla, uma vez a gente estava voltando de viagem, no oposto desse sentimento de apego e materialismo. Ela falou, meu filho, tá vendo aquele gado ali? A gente voltando no carro, quase que eu bati o carro, tanto ria a viagem inteira, depois ela falou isso. Tá vendo aquele gado ali? Só aquele lote ali que não é meu. O resto tudo aqui é dos outros. Não tinha nada. E deu risada disso. Só aquele gado ali que não é meu. Aquela área toda ali, ó, é dos outros. Eu acho que nesse sentimento, né, de leveza, nesse sentimento de serenidade, a gente precisa conduzir os nossos dias, entregando um pouco mais a nossa jornada, a nossa caminhada, sem essa loucura, sem esse apego maluco, desorientado, né, que nos afasta dele. Aí eu volto lá, que saudade dele, mas se eu tenho saudade dele e não quero abrir mão, como é que eu retomo isso? Vou repetir os mesmos sentimentos de outrora? Eu vou voltar lá e de novo só fazer como um mancebo rico? Senhor, mas eu cumpro a lei, eu observo os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não desejo a mulher do próximo, eu. Beleza, filho? Vai lá então, desfaz e vem me seguir, vamos embora. Mesmo, né? Ele tinha muita coisa, e essas coisas o governavam. Não conseguiu. Imagina se ele, eu vou, mestre, estou com o senhor, está aqui, como Mateus, já tira ali, estou indo, Pedro, você vai pescar o homem agora, meu filho, deixa esse barco aqui. E segue com amor, com entrega, onde estão eles hoje? Então, essas decisões, elas passam pelas nossas vidas e às vezes a gente esquece, confunde, interpreta mal. E aí o Lacordaire lembra, não, mas eu quero deixar para os meus filhos, eu quero fazer porque eu quero quando eu desencarnar, a família. É por isso mesmo? Lá no fundinho é por isso mesmo. Não é. Muitas vezes é para justificar o apego mesmo. Eu dou um motivo racional para justificar um motivo sentimental e irracional. Mas eu preciso muito comprar uma caminhonete, uma Dodge Ram, porque eu estou entendendo que ela vai eu vou conseguir carregar mais peso nela, eu vou conseguir. Eu vou justificar. O homem, então, é mestre nisso, né? Tipo, não, essa bike aqui, ela não está me suportando mais. A traseira tem segurança. Custa 10 mil bicicleta. Preciso de uma de 80 mil. Aquela lá eu vou ter muito mais segurança.
performance, na descida. Não é para mostrar que tem uma de 80. É só para isso. No final das contas, é. A gente precisa de muito pouco para viver. O Chico tinha lá as plaquinhas de boa, um quartinho de legal. Ia trabalhava o tempo todo. Trabalhava o tempo todo. Até o Divaldo contou uma história. O dia inteiro peregrinação, poeira, terra, sobe e desce, casa, levanta peso, exaustos no final do dia. E aí, reunião à noite no centro. Chega lá o Chico, bonitinho, roupinha igual ele estava cedo. Mas até quando? Eu vou levar para chegar nesse nível, cheirosinho. E aí ele vai descobrir que ele sempre usava a mesma roupa, a mesma cor de roupa, ele só tomou banho e trocou. Então eu estava lá trabalhando arduamente, com simplicidade. Eu não perdia tempo nem com cor de camisa. Quiçá com marca, com preço, com grife, porque não é isso que tem que nos mover. Não é isso. Eu acho, e aí o Lacordaire fala isso: se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Está aqui o Espírito, com essa envergadura, nos reiterando. Eu saio daqui mais leve quando eu reflito sobre isso, e entrego as minhas ações, o meu comportamento profissional, empresarial, na mão de Jesus. Se ele nos incumbir de riqueza e dinheiro, eu já sei que eu tenho uma responsabilidade enorme. É um desafio. Não é meu. Estou sendo portador. Estou sendo um mero canal para que flua através de mim. Mas não é meu. E esse estudo aqui é tão iluminado que os direcionamentos vêm. Esses dias, olhando o Jesus no Lar, quero aproveitar esses 5 minutos para compartilhar com vocês. Eu quero levar uma ideia. Jesus nos fala sobre isso. Jesus nos fala sobre isso. E pego o livro e estou olhando no sumário do livro. Relembrar algum texto, alguma coisa. E aquele divisorzinho de página, né? Esqueci o nome. Na frente. Um marcadorzinho de página. Caindo, incomodando. Não, vou colocar no meio do livro para eu explorar com mais calma no sumário. Coloco no meio do livro que eu abro. Estava lá. O rico vigilante. Então, a orientação espiritual é fantástica, ela nos guia, ela nos conduz. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias da riqueza, tão comuns em todos os mortais, e fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Percebeu aquela angústia, né, sobre a questão do manuseio dos bens terrenos? E ele estava ali ouvindo. E ele entrou tranquilo. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, deu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Lacordaire fala disso. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar os seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar dantes, simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações, destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança e que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel
desertaram, os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás das semicerradas portas. Jesus, hein? Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem as dores de cabeça. Milhões. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e de arrependimentos sem termo. Em certa noite, porém, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas. Chega, não aguento mais. Suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Porque exigistes um rio quando um simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que ele possa fazer. Jesus somente vale o dinheiro da terra pelo bem que ele possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de outro tempo despertou transformado, e no dia seguinte, adiante, passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos estivessem junto dele, as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no, e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios de alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. O pecado está aí. O uso está conosco, mas não é nosso. Nós devolveremos um dia. Que saudade de Jesus.